Gênesis capítulo 50, verso de número 20. José diz: mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. E eles... eu vou ler de novo para não perder o fio da meada. Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temam, eu vou sustentar vocês, a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e José viveu 110 anos. Dá um amém aí, por favor. Eu quero chamar a atenção de você para uma palavra. Ele falou bondosamente. Não tem ira, não tem mágoa, não tem ódio. Ele falou bondosamente. Aí a Bíblia diz algo a mais. Ele diz: e ele os confortou. E falou para eles: olha, eu vou cuidar de vocês. E eu vou cuidar dos seus pequenos também. Eu imagino algumas coisas que podem ter acontecido nessa hora. Mas talvez a mais constrangedora seja a cara de medo, constrangido pela graça. Alguém que tinha certeza do seu fim vai poder seguir livre, porque foi alcançado por uma misericórdia que não plantou. Foi alcançado por uma semeadura que não fez. Eu não sei se você lembra, vale recordar uma coisa, mas José é o personagem que foi vendido pelos irmãos, lembra? Todo mal que foi feito a ele foi armazenado no coração dele e durante muito tempo pairou sobre a vida de José. Eu li um livro quando eu era mais jovem chamado A Isca de Satanás. Esse livro fala sobre o poder que a ofensa tem na igreja do Senhor, entre os irmãos em Cristo. E talvez seja uma das coisas mais destrutivas que pode haver no meio da nossa casa, da nossa família, que é quando somos ofendidos e nutrimos aquele sentimento. E talvez essa seja a maior angústia do nosso tempo, uma das grandes angústias, porque todos nós de alguma maneira armazenamos algum tipo de mau sentimento contra alguém. Porque todo mundo em algum determinado momento da sua vida foi humilhado, foi perseguido. Na verdade, não foi um determinado momento, isso acontece na nossa vida, isso é a coisa mais comum. Nós seremos humilhados, seremos perseguidos, sabe, vão falar mal da gente, até porque a gente deve dar muito motivo. A gente não é flor que se cheira, convenhamos que a gente também é um pouco vida louca às vezes, fala demais, se desequilibra, fala o que não deveria na hora que não podia. Então compreenda que a gente também dá muito motivo para algumas coisas que nós vivemos. Mas está tudo bem. A questão é que é uma geração ofendida, é uma geração perigosa, porque ela boicota o crescimento da geração que vem depois e cessa o crescimento que poderia viver na sua estação. Então olha como ela é perigosa e ela é danosa. Ela prejudica o que vem depois e ela boicota o seu próprio crescimento. Olha que coisa interessante isso aqui. Quantas vezes nós fomos tentados a não gostar de pessoas que sequer conhecíamos, porque alguém previamente não gostou e infectou a gente? Eu não sei se você já teve essa sensação de alguém que você não sabe quem é, que você nunca se assentou à mesa, e você não gostar da pessoa, porque você foi envenenado por alguém que de maneira prévia ou por alguma experiência teve um atrito, um conflito e infectou você a não gostar. Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece com os nossos filhos, isso acontece no nosso casamento.
Nós vamos infectando a nossa família com maus sentimentos, com mentiras que o inimigo vai colocando na nossa mente. Nós vamos odiando a prosperidade, vamos odiando as pessoas, vamos odiando as bênçãos do Senhor, vamos amaldiçoando aquilo que aprendemos que não conseguimos alcançar. E tudo isso é a repercussão de uma geração ofendida. Tem pessoas que elas, entenda bem o que eu vou dizer, sabe, coloque amor nas minhas palavras. Mas tem gente que vai ser pobre a vida toda, porque ela condena as pessoas que prosperam, ela condena as pessoas que avançam. Como para ela criou-se uma mentira diabólica que ela não vai poder acessar, então ela prefere, ao invés de evoluir e aprender, ela escolhe amaldiçoar quem tem. E tudo aquilo que você amaldiçoa, você rejeita. Tudo aquilo que você amaldiçoa, você boicota para o seu próprio crescimento. Então, quando você se ofende com a prosperidade de alguém, você automaticamente está anulando o crescimento da sua própria história. E a gente não guarda isso só para a gente coloca nos nossos filhos. Nós somos um país que tem raiva dos nossos heróis. Nós perseguimos os nossos heróis. Olha as histórias que a gente tem. Olha as pessoas de valor que nós tivemos no nosso país. Nós escolhemos esperar a morte deles para então honrar aquilo que eles fizeram em vida. E isso é uma maldição que a gente carrega. Nosso país não tem heróis vivos, porque a gente não gosta de honrar quem está vivo. E isso é uma coisa que a gente vai passando de maneira geracional. A gente vai destruindo. Nós estamos agora no meio de uma Copa do Mundo, acontecendo exatamente agora. Se você observar a realidade do nosso país, você vai observar um detalhe interessante. Por mais que o país ganhe, sempre tem alguém amaldiçoando e reclamando. Nós não estamos felizes com nada. Agora, eu vou falar uma coisa ainda mais. Nós temos atletas que nas suas posições jogam de maneira incrível, mas nós não honramos eles porque eles são brasileiros. Se fossem atletas da França, se fossem atletas da Itália, estava todo mundo pagando a maior moral para eles, postando, honrando. Mas a gente não faz porque é o nosso povo. Isso é o quê? Uma geração ofendida que não consegue administrar o seu sentimento para honrar aqueles que precisam, ou melhor, que merecem. Nós escolhemos sempre o caminho pior. E isso é uma geração, é a nossa geração. E uma coisa interessante é porque nós vamos passando isso de pai para filho. Nós vamos, sabe, infectando a geração. E essa é a nossa geração, lindos. É muito doido imaginar isso. Mas começa numa ofensa. Em alguém que se ofendeu, que infectou outro, que fez um mau sentimento criar uma repercussão. E a gente odeia pessoas que não conhecem. Olha como o ser humano é estranho. A gente não gosta de gente que a gente nunca se assentou à mesa. A gente não gosta de pessoas que a gente nunca comeu 1 quilo de sal junto, porque alguém nos infectou e a gente odeia. E a gente tem um mau sentimento. E isso é a vida de muita gente hoje. A gente não dá oportunidade para defesa. A gente odeia sem motivo. Então nós somos uma geração ofendida. E a minha preocupação maior é porque isso só vai nutrindo mau sentimento em cima de mau sentimento. E aí, isso eu estou falando de uma via geral, de alguém que não fez nada para você. E você gasta o seu tempo falando mal dessa pessoa. Isso é loucura. Isso é uma coisa absurda. Eu tive uma coisa engraçada, aconteceu comigo dentro do carro esses dias. Uma coisa da minha família, dos meus filhos, nossa casa. Meus filhos estavam no carro e eles estavam falando que... vai parecer tosco, mas o Noah estava falando: eu sou o melhor. Igual o Cristiano Ronaldo fala: eu sou o melhor. E eu sou o melhor. E eu sou o melhor. Eu falei: eu tenho o telefone do Neymar, eu vou ver se tu tem coragem de falar isso para ele. E ele não acreditou que eu faria isso. Eu peguei e chamei em vídeo, o Neymar atendeu. Falei: fala para ele agora. Aí o Noah travou e falou assim: mas ele dribla melhor do que você. Falei: Noah, tu é muito corajoso. Aí, bom, passou, desliguei. Aí o Noah se arrependeu profundamente, porque teve a oportunidade da vida e não aproveitou. Aí ele falou para mim: pai, liga de novo para ele. Eu sou fã dele, agora ele é o melhor. Ele até mudou a pronúncia, o sotaque. Não, eu quero falar para ele. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Ele foi pro colégio, e aí chegou no colégio e falou pros amiguinhos dele que o pai dele tinha ligado pro Neymar. Ninguém acreditou nele, óbvio, nem eu acredito. Aí sabe o que é interessante? O meu filho, eu descobri por causa do que é aquele sentimento dele. Alguém no colégio falou para ele que o Neymar só caía. Ninguém falou pro meu filho que o Neymar é o maior atacante da seleção e que por isso que ele cai tanto que todo mundo bate nele. Eu não estou defendendo o Neymar aqui.
Entenda, eu não estou sendo, eu sou nem Marzete no particular, mas aqui, não, eu estou confessando, o que tem? Aliás, eu amo meu país, eu defendo meu país, está tudo certo. Agora, o que eu acho estranho é porque o meu filho veio com um discurso para ir para a nossa casa. O discurso fizeram ele não gostar de alguém que ele não conhece, e ele não entende nada, mas ele já tinha um discursinho pronto. Alguém no colégio colocou isso na cabecinha dele, porque o pai dessa criança provavelmente colocou. Entenda, nós colocamos esse mau sentimento dos nossos filhos em todas as coisas. Nós condenamos algumas coisas, nós falamos mal dos outros, nós vamos gerando mau sentimento na nossa casa. Quando você sai da igreja, entra na sua casa, fala mal de quem pregou, você gerou um mau sentimento no seu filho. Quando você foi para o emprego e você teve uma má experiência e você volta para casa falando mal do seu chefe, você colocou um mau sentimento de ofensa no seu filho. E ele já está aprendendo que é normal falar mal das pessoas quando elas não estão no mesmo ambiente. Então você vai olhando isso e você vai percebendo que é uma pandemia moral dentro da nossa sociedade. Agora entenda, tudo isso que eu falei até agora não é com você, é sobre os outros, não com você. A questão é que quando é com a gente, aí o nosso nível de perseguição aumenta. Nosso sentimento é ultrajante. Nosso nível de ódio se torna desproporcional, de perseguição é muito maior. E aí eu olho para José e começo a entender a história dele. E a história de José é a história de um garoto perseguido pelos próprios irmãos, alvo de uma tentativa de assassinato que não foi bem sucedida, que foi desistida, abortada, foi vendido como escravo, ouviu os irmãos falando, ouviu os irmãos planejando, foi enviado para morrer, não morre, sobrevive. Entenda que o cenário de uma história bem contada seria alguém que planejou a vida toda se vingar dos irmãos no dia que tivesse a oportunidade. Mau sentimento. O mau sentimento nutrido em nós, ele gera vingança e rancor na fala. É um peso, você percebe, você conversa com alguém rancoroso, ele é pesado, ele tem um mau sentimento sobre tudo, ele fala com peso sobre qualquer pessoa, ele amaldiçoa todo mundo, ele acha saber sobre tudo em todo tempo. E essas pessoas são difíceis de conectar, difíceis de sentar-se à mesa, porque elas sempre estão certas, a opinião de ninguém vale. E aí você também, se não cuidar, se torna a mesma pessoa, a mesma versão. Agora o que eu quero só que você entenda, voltamos para José. José cresce dentro desse cenário, é abandonado nesse cenário, debaixo de uma palavra de Deus, perseguido pelos irmãos, esquecido por todos, mandado para a prisão, humilhado, envergonhado. Ele foi, preparado para ser alguém que odiaria de maneira veemente. Todo mundo que é perseguido dessa maneira tem uma tendência clara a perseguir o próximo. É a dinâmica de alguém que sofreu e agora está responsável de fazer quem veio depois sofrer. É tipo o estagiário que foi humilhado pelos efetivados, e depois que ele é efetiva, ele humilha os estagiários porque acredita que aquilo é parte do crescimento que ele teve. Ele esquece que aquilo causou dor, angústia, tristeza, mágoa, choro. Então ele reproduz como uma justificativa que está gerando uma geração forte, mas na verdade só está se vingando daquilo que ele recebeu. Quando você, pai, transfere para os seus filhos a violência que recebeu dos seus pais, você não está educando eles com a mesma maneira, você está se vingando do seu pai tratando seus filhos. Uma geração amargurada, ela se vinga da outra geração. É só isso que acontece. Então eu olho para José e a história vai evoluindo, sabe? Aí eu sei que você conhece muito bem a história, e hoje eu não vou me ater ao tempo total para isso, porque você já sabe. José interpretou um sonho. Esse sonho era o sonho da crise que o país haveria de viver, 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome. José é o único que tem essa autoridade de Deus, a visão do Senhor para interpretar. Ele interpreta e ele é promovido para então ser o governador do Egito na maior crise da história da nação. Eu queria que você entendesse que lá no começo de Gênesis, quando a palavra vem sobre a vida de José, a palavra de Deus vai dizer que a vitória dele, ou a conquista dele, seriam os irmãos, o sol, a lua, as espigas de milho, lembra? Se curvando perante ele. Então, levamos a impressão de que o momento de maior honra de José é quando ele se torna governador. Mas a história reserva o final como honra maior do que o próprio governo que José exercitou. Porque o que a Bíblia vai dizer é, quando os irmãos aparecem na história, ou melhor dizendo, reaparecem, ali era uma oportunidade clara de José vingar a vida toda, rasgar o coração, humilhar, pisotear, destruir.
Porque na cabeça do diabo, ele vai constrangendo você a se tornar uma versão horrível da sua realidade. Você acha que quando o inimigo coloca ciladas, pessoas perseguindo, atacando você, ele quer que você seja derrotado? Não é apenas isso, ele quer que você se transforme nessa versão, que você haja da mesma modalidade. Sabe por quê? Porque quando você se permite ser ofendido e se torna quem te ofendeu, você aumenta o exército para o lado do mal. Você se torna parte daquilo que é o plano do diabo para o nosso tempo. Aumentar as pessoas ofendidas, aumentar as pessoas machucadas, aumentar as pessoas vingativas, rancorosas, porque daí o amor de Deus cessa, a graça de Deus para de ser pregada. Nós somos uma geração que não acredita na segunda chance das pessoas. Nós não acreditamos no perdão de Jesus para os outros. Jesus perdoa e a gente não libera o perdão. Jesus libera e a gente não solta. A gente persegue. Você já percebeu? A pessoa se arrepende, pede perdão e tem um monte de gente nos comentários destruindo a pessoa, porque a gente está doente. A gente não acredita quando é de verdade. A gente vive um dilema na nossa sociedade que é assim: se você não pede perdão em público é porque você não se arrependeu. Mas se você pede perdão em público é porque na verdade você só está pensando em você e não se arrependeu de verdade. Então faz o que, gente? Nós tivemos um cancelamento em massa agora, esses dias atrás, na internet, de uma pessoa que não convém falar o nome por respeito à vida dela, mas ela falou uma besteira e eu não vou entrar no mérito. E ela depois se arrependeu e gravou um vídeo, não foi suficiente, gravou outro vídeo, não foi suficiente. E aí você vai olhando as pessoas doentes, já passou o fato, e tem gente comentando na coisa nova agora, revisitando, revivendo, porque as pessoas estão tão frustradas na sua própria história, que se agora elas puderem destruir a do outro, elas vão fazer. Elas estão tão infelizes nos seus próprios resultados, que se agora elas puderem diminuir o resultado de alguém, elas vão fazer. Isso é o inimigo aumentando o seu exército. A pergunta que não pode baixar a crista aqui é: como então a gente envergonha o inimigo? Quando você nada contra essa maré de rancor, quando você nada contra essa maré de fúria, quando você nada contra essa maré de vingança, quando você faz o oposto, e aí você vira o jogo e o inimigo fica confuso, perdido. José vai fazer exatamente isso. Há uma expectativa. José vai assassinar os irmãos, vai castigar os irmãos, e a Bíblia diz que quando José perdoa eles, José chora de uma maneira tão alta e tão profunda que todo o Egito ouviu. José chorou de uma maneira pública que deveria ser o motivo da sua vergonha, mas foi a maior honra que José construiu. José foi claramente declarado governador de uma nação por causa da crise, não quando guardou os mantimentos, mas quando conseguiu perdoar quem o feriu. Você prova da sua grandeza não quando chega em lugares altos, mas quando chega em lugares altos e não se torna o escravo da maldade daqueles que te feriram no começo da história. É quando você não está nesse lugar para se vingar do que ficaram para trás, mas para mudar a realidade daqueles que Deus está colocando na sua vida, mas para mudar a realidade de fato de quem Deus está colocando no seu caminho. Você não está numa trilha de vingança. Você não é o John Wick, meu filho. Você é filho de Deus, foi chamado por Jesus para mudar a história dessa humanidade, para ser a ponte de salvação para aqueles que precisam do evangelho, não para perseguir aqueles que estão caídos, não para perseguir aqueles que te perseguiram. José está à frente dos irmãos, os irmãos estão tudo tremendo de medo, e a palavra que ele escolhe é: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênçãos, então fiquem tranquilos, eu não vou perseguir vocês. De maneira bondosa ele fala: eu vou cuidar de vocês e eu vou cuidar dos pequenos de vocês. Não, o diabo ficou perdido. Eu falei para vocês que aconteceu comigo um negócio essa semana, porque aconteceu mesmo, aconteceu um negócio interessante. Eu não ligo, de verdade, eu falo de coração assim. A gente vai apanhando tanto, apanha tanto na vida, que chega uma hora que você vai, tá tudo bem. Ah, mais um falou. É normal, a gente, muita gente, é normal. E eu não apanho desde ontem, eu apanho há 8 anos pelo menos. Desde quando você se torna público, as pessoas acham que podem opinar em tudo na sua vida. Isso é normal, é a nossa vida. E eu não reclamo em nada, eu agradeço a Deus. Como é bom. Deixa o pau torar. Só que tem uma coisa que aí é o que talvez estressa mais, é a falsidade. É a gente que fala mal de você por trás e te elogia na sua frente. Eu acho que isso aqui talvez seja uma das coisas que constrange mais, porque daí você fica meio perdido. Você fala assim: oh, sério? A pessoa é generosa com você, mas por trás amaldiçoa você. E isso tá cheio. Aí aconteceu um negócio comigo. Existe uma pessoa que eu sei que toda mesa que ele senta, ele guarda um minutinho para me amar.
publicamente. Faz muito tempo isso, eu soube há muito tempo, depois não acompanhei mais. Só que daí, há uma semana atrás, essa pessoa me mandou uma mensagem pedindo um favor para mim. Aí você sabe quando você para aqueles 3 segundos assim e fala: sério? Aí o mal tem uma vozinha lá atrás e fala assim: se vinga. Não responde, bloqueia. Não, dá um miguezão. Não abre o caminho, fecha a porta. E aí, irmão, eu estava no meio desse imbróglio emocional aqui dentro, porque eu sou ser humano igual todo mundo. E aí eu falei: não é possível, Senhor, que eu vou ser provado na minha própria mensagem, porque a mensagem estava lá. Aí o Senhor, de maneira bem querida, falou assim: vai ou não prega a mensagem que preparou. Essa é uma parada. Porque lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma mensagem que eu não tinha título? É essa mensagem aqui. Porque eu entendi que quando você é testado pelo Senhor ou pela sua própria existência, é ali que você encontra um caráter formado por Cristo. Você tem opções: vingança, pagar o mal com o mal, humilhar, envergonhar, usar da posição que Deus te colocou para, mostrar que a pessoa estava errada ao seu respeito. Aí, irmão, é a hora que José aparece na história. José estava na frente dos irmãos, já havia acabado tudo, a família já havia sido alimentada, não ficariam desamparados, mas agora era a hora de dizer: eu te avisei. A próxima vez não mexe comigo. É a hora de pegar e esmagar. Aí José escolhe o caminho mais difícil: envergonhar o inimigo. Eu não vou ser aquilo que foram para mim. Eu não vou agir na mesma medida. Eu não vou perseguir aqueles que me perseguiram. Eu não vou me vingar. Eu vou perdoar. Eu vou liberar. E eu vou pagar o mal com o bem. Ô, irmão, o diabo fica confuso. Faz uma reunião no Google Meet na hora e fala: ué, não era para ele ter azedado? Não azedou. Não era para ele ter virado alguém vingativo? Não vingou. Não deu certo. Muda de estratégia. Não adianta, desiste. Porque esse Deus já encontrou. Deus já mudou a história. E agora, irmão, meu Deus do céu, José é a prova. E aí eu vou falar para você, eu só respondi o que ele perguntou. Mas o que ele pediu eu fiz. Pedi o contato, mandei o contato, deixei a porta aberta e saí. Porque pedir perdão ou perdoar não te tornará escravo de sentimentos maus. Não te obrigará a ser amigo de ninguém. Não te obrigará a sentar à mesa com aqueles que te perseguem. Não é sobre isso. Isso é besteira. Isso é o subterfúgio que a gente usa para não perdoar ninguém. Não é sobre isso. É somente você liberar o seu coração para ser livre e não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Eu vou falar uma parada para você. Sabe o que aconteceu comigo depois disso? Nada. Queria que tivesse alguma coisa, anjos soltando fogos de artifício, alguma coisa. Não, só segue a vida. Só que segue a vida leve, segue a vida sem peso, segue a vida sem ódio, segue a vida sem amargura, segue a vida passando coisa boa para os filhos, falando bem. Lá na nossa casa, a gente brincou, falei do Neymar para você, porque é uma coisa que aconteceu agora 2 semanas atrás, mas a gente tem um hábito que a gente não fala nada, os nossos filhos são tudo boca de sacola. Não sei se você é pai e mãe, padece do mesmo mal que eu, mas meu Deus, gente, eu não posso falar nada lá em casa, que eles falam: o quê? Quem? Falou o quê? A gente cuida assim de maneira milimétrica para não incendiar o coração dos nossos filhos contra ninguém. Quando você faz isso, você está protegendo a sua casa. O mal não vai entrar nos seus filhos, o mal não vai entrar no seu casamento, o mal não vai entrar nos seus negócios, o mal não vai entrar no seu coração. Ele vai ficar sempre pro lado de fora, porque você não dá espaço. O rancor abre espaço para o diabo morar, mas o perdão faz ele sair fora da jogada. Ele não tem liberdade sobre você. Quando você não perdoa, você abre um cômodo do seu coração para o mal morar dentro de você. Agora, quando você perdoa, você tranca ele para o lado de fora. Ele não tem acesso, ele não tem como, porque o coração livre é morada do Espírito Santo.
O coração leve, o Senhor domina de maneira plena. E aí você vive uma vida mais leve, menos sofrida, com menos posição de vítima de todos. E você para de amaldiçoar aquilo que você, na verdade, no fundo do coração deseja. Eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Aprendi algo que só se repete. Tudo daquilo que você normalmente fala muito mal é um desejo incubado no seu coração de ser parecido. Quando você fala muito mal de dinheiro, provavelmente você queria e não conseguiu, escolheu o caminho de amaldiçoar. Quando você fala mal muito de uma pessoa, na verdade você é um fã incubado. Se seu marido fala muito mal de uma pessoa, pode ter certeza que no fundo ele queria ser parecido. Tô levinho. Quando o seu casamento dedica muito tempo para falar das outras pessoas e não fala quase nada de vocês, provavelmente a crise não seja o outro, seja o seu casamento mesmo. Nossa casa precisa estar protegida, guardada. Esse é o dia de confundir o inimigo, perdoar quem precisa, pagar o mal com o bem. Irmão, eu imagino que Jesus olha pra gente nesse dia e diz: meu Deus do céu, acertei com o menino, é bonzinho, é vida louca, mas de vez em quando dá umas acertadas também. Maravilhoso. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente, quando vai se libertando, porque isso é coisas gradativas, você vai libertando, vai ficando cada vez mais leve, você começa a olhar pro seu eu do passado e ter até vergonha. Fala, não, como eu falava essas coisas, gente, que vergonha, olha as coisas que eu falava. Você amaldiçoava umas coisas que não tinha sentido nenhum. Você reclamou, eu vou falar uma palavra para você engraçada, mas você falava de umas coisas que um dia, em nome de Jesus, você vai ter vergonha. Você vai falar assim: meu Deus, como que tem coragem de pagar uma luz desse tanto? Irmão, eu quero declarar que você vai ter tanto ar-condicionado na tua casa. Não, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Parece bobo, você fala: ai, que tosco, vai comprar um carro que bebe desse jeito. Irmão, é que você tem vontade de ter e não tem coragem, nem crédito aprovado. Mas no nome de Jesus, da sua vez, você não vai amaldiçoar, você vai dizer: um dia eu chego lá também, em nome de Jesus. Você está entendendo? Irmão, eu quero falar isso para você de maneira aberta. Ei, já que nós estamos na última mensagem, estamos muito amigos, deixa eu falar. Quando você, mulher, fala mal demais das outras, é porque você tinha vontade de ter um dinheirinho para fazer um procedimento e você não tem. Aí você fala: mas também que o irmão sabe, até eu. É porque você não tem condição, senão você também ia estar de boa. E entende, não amaldiçoa aquilo que você deseja. Celebra aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, que Deus vai fazer na tua também. De Deus, eu tenho tanto exemplo bom para falar, mas eu preciso parar. Ei, lindo, eu quero falar uma coisa para você. Essa semana é uma semana de você envergonhar o inimigo. Você vai envergonhar o inimigo. Você vai perdoar quem precisa. Você vai pagar o mal com o bem. Você vai honrar quem te perseguiu. Você vai amar. Oh, meu Deus, é difícil demais, mas é só assim que a gente envergonha o inimigo. Você não envergonha o inimigo quando vence uma batalha. Você não vence o inimigo quando vive uma promessa. Você vence o inimigo quando faz tudo aquilo que ele programou para você, só que o contrário. Ele programou que você ia ser um derrotado e você vai ser um vencedor. Ele programou que você ia ser alguém vingativo e você está pagando o mal com o bem. Ele havia programado que essa seria a pior semana da sua vida, e você está declarando com toda a autoridade que há no nome de Jesus que essa vai ser a melhor semana da sua história, porque Deus está no controle. Deus é o dono do seu coração. Maus sentimentos não vão dominar você. Inveja, ira, contenda não serão parte da sua vida, mas a mão do Senhor está sobre você. A misericórdia, a graça e o perdão serão a sua realidade, no nome de Jesus.